Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início ao nosso estudo, né? Então, nós iremos falar, nós estamos estudando sobre o rei, né? O rei da Síria e a ameaça a Senaqueribe. Nós iremos ler o versículo 37, tá? O que aconteceu quando contaram para o rei Ezequias o que o rei da Síria tinha mandado falar. Quando o rei Ezequias soube disso, das propostas, né, que fizeram para o povo dele, ele rasgou suas vestes, vestiu pano de saco, que todo mundo fazia isso naquela época, e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário e o chefe dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com essa mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, que eles foram duramente humilhados, né? De vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do nosso Deus, né, do Deus vivo. E que ele queria dizer o quê? O rei da Síria, que eles tinham mais força do que o Deus deles, né? E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias viram, né? Vieram a Isaías, esse lhe respondeu: diga ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu. Presta bem atenção. Quando alguém te desafiar o seu Deus, lembra dessas frases. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito, para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que sejam mortos à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros, né, a Ezequias com esta frase: diga a Ezequias, rei do Judá, o engane quando diz: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Com certeza você ouviu os que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gossã, de Arã e de Rezeve e dos descendentes de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei da Made, o rei da Arpade, o rei da cidade de Servafim? Onde estão todos eles? Aí era um questionamento, né? Então você confie, não deixe que o Deus do que você confia o engane. Você tem que confiar apenas na qual Deus? Deus, né? Verdadeiro, o Deus único, o Deus que pode mudar tudo. Vou ler mais um pedacinho, que ele fez uma, depois de tudo isso, ele fez uma oração para confirmar com Deus tudo aquilo que ele estava passando, né? As grandes tribulações que ainda viria. Aí a Ezequias fez uma oração muito bonita, cara.
Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então ele subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Vale até hoje essa oração para os nossos dias. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Todas as palavras que Senaqueribe, né? Ele que enviou para insultar o Deus. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de todos os territórios do deserto, atiraram os deuses dele no fogo e o destruíram, pois em vez de Deus, deuses não passam de madeira e pedra, moldada por mão humana. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saiba que só tu, Senhor, é Deus. Então, Senaqueribe que estava humilhando eles, não era? E ele estava falando que para Ezequias, para os profetas de Deus, o que eles iriam fazer, né? Mas aí Deus entra com a providência. Aí nós vamos ver o que vai acontecer com eles. Deus deu livramento para eles, deu grande livramento para todos aqueles que eram de Deus de verdade, que confiavam em Deus. Deus deu livramento e Deus entrou com a providência divina, né? Então, quem passou vergonha não foi o povo de Deus, foi aqueles que se achavam maior do que Deus, aqueles que achavam que os reis do Egito, os reis da Síria, tudo era maior do que o Deus verdadeiro, né? Um Deus que fez o céu, a terra e tudo que existe. Muita gente ainda até hoje debocha de Deus, né? Humilha, fala muita bobeira, se acha o máximo porque está num cargo elevado, ou acho que de lá ninguém tira eles, né? Mas não, gente, quando Deus entra, é, tudo acaba, tudo acaba. Deus faz um mover muito grande. Então, nós vamos orar e pedindo para Deus nos abençoar, como Deus abençoou aquele povo, tá? Que no final, gente, o povo de Deus venceu a batalha. Que fica muito comprido para nós ler tudo isso aqui, mas ele venceu, que Deus deu ordem para eles lutarem e vencer, e o fim dele, a queda do Senaqueribe. Ele teve uma queda muito grande mesmo, do seu alto, do seu pedestal onde ele se encontrava. Nós vamos ver depois, no próximo, como foi a queda dele, para vocês verem a mão de Deus, quando Deus coloca a mão, tudo aquilo que você está passando acaba, porque Deus entra com providência, Deus entra com tudo aquilo que você nem esperava, tá? Deus manda seu exército de anjo para fazer o quê? Para te ajudar. Deus manda seus anjos guerreiros para lutar por você. Então, nós vamos, diante disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma oração e vocês vão colocar hoje, igual os profetas faziam, na mão de Deus, aquilo que para você é impossível, para Deus não é, tá? Então, vamos pedir. Coloque tudo na mão de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Senhor é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Nós pedimos a Ti, Senhor amado, para que entre com a Tua providência, Senhor, na nossa vida, Senhor, na nossa causa, Senhor.
Envia seu exército de anjos, Senhor, para acampar ao nosso redor, Senhor. Vai derrubando por terra toda a obra do maligno, toda a obra de feitiçaria, voodoo, magia negra, encantamento, tudo que fizeram para destruir a minha família e a todos que estão nesse momento clamando, colocando doenças. Senhor, derruba por terra, Senhor, derruba, meu Pai. Vai abençoando a nossa nação, Senhor, para que eles possam crer que Deus é o Deus o mesmo que fez grandes mover no passado, pode fazer no dia de hoje. Pode derrubar um exército com os seus anjos, Senhor, que está contra nós, Senhor amado. Eu peço a Ti, Senhor amado, que venha abençoar a nossa nação, Senhor. Abençoe a nossa nação, Senhor. Abençoe poderosamente todos aqueles que estão clamando por justiça no nosso país, Senhor. Aqueles que estão presos, Senhor, que estão esquecidos numa cadeia sem dever nada, Senhor. Que a justiça divina se faça, meu Pai. Que a mão de Deus pese sobre todos aqueles, Senhor, que na sua cama já arma emboscada contra o teu próximo, Senhor. Que os anjos do Senhor os persiga de noite, Senhor. Que seus caminhos sejam lisos e escorregadios, Senhor. Que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Aqueles que vivem fazendo trabalho, Senhor amado, para derrubar o seu próximo, Senhor. Que volte para ele 7 vezes a mais, Senhor amado. Que volte, Senhor, para que saiba que só o Senhor é Deus. Que a porta que Deus abriu, ninguém fecha. Senhor, abre as portas para essa pessoa, Senhor, que está desanimada. Essa pessoa tem muito talento, essa pessoa sabe trabalhar, Senhor, mas ninguém dá chance para ela, Senhor. Vai abrindo, meu Pai. Vai fazendo um mover muito grande, meu Deus. Vai derrubando todo impedimento, aonde tiver o nome dessa pessoa, em casas de Baal, que o Senhor arranque, Senhor amado. Arranque, Senhor, queima toda a obra de macumba, a obra de feitiçaria, obra de voodoo, magia negra, tudo que fizeram contra essa pessoa seja desmanchado agora, queimado no sangue de Jesus. Dai livramento de morte para essa pessoa, Senhor. Entra com o teu poder infinito na vida dessa pessoa, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão clamando comigo, aqueles que se sentem injustiçados, perseguidos dia e noite. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Abre as portas, Senhor, para que essa pessoa prospere, Senhor amado, para que essa pessoa venha a ter a sua conta bancária, Senhor amado, sempre no azul, Senhor. Tira essa pessoa do vermelho, Senhor. Vai abençoando o negócio dela, a loja virtual, a loja física. Abençoe, Senhor amado, a imobiliária, a escola. Abençoe todos os comércios, Senhor, as pessoas que estão nesse momento clamando pelo seu comércio, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor. Vai derrubando todo o mal, toda a inveja. A inveja é um espírito maligno, ela mata as pessoas. Que o Senhor tire o espírito maligno da inveja dentro desse comércio. Vai tirando, vai colocando pessoas abençoadas para trabalhar para ela, Senhor. Vai colocando, meu Deus. Faça um mover muito grande, meu Deus. Tem misericórdia. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém, Senhor. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Se vocês oraram com fé, se vocês pediram com o coração quebrantado, vocês podem ter certeza que Deus vai dar a vitória que vocês tanto desejam, tá? Agradeço
e até a próxima, se Deus nos permitir. Obrigado.